E aí, galerinha, beleza? Passando para terminar a correção da atividade de sequências, né? Que nós começamos e não conseguimos terminar. Então, nós temos aí a questão 5, na qual diz: escreva os 5 primeiros termos da sequência definida em cada item. Beleza, então a gente tem a letra A, onde ele já dá o valor da posição A1, né? Ou seja, o primeiro termo, A1 é igual a 5, e a regra, ou seja, a lei, né, é AN igual a AN menos 1, ou seja, a posição anterior a essa, mais 3. Tá? Assim como a letra B tem AN igual a 7N mais 3, na letra C tem AN igual a 2N menos 2, e na letra D tem A1 igual a 5, ou seja, novamente ele dá o valorzinho aqui da primeira posição. Isso aqui já nos dá uma ideia para responder essa primeira perguntinha que tem aqui. Tá? Então, continuando aqui, A1 é igual a 5 e a lei de formação é AN igual a 4 menos a posição anterior da que a gente quer achar. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente responde essa perguntinha aqui. Qual dessas sequências estão definidas de maneira recursiva? Tá? Então, a gente já sabe que de maneira recursiva, ou minha sequência ela é recursiva, quando a minha questão ela já dá o valor de determinada posição ou de algum termo. Tá? Então, a gente já pode perceber que, né, a letra A e a letra B, tá? A letra A e a letra B, ele já dá o valor de quem? De A1, ó. Eu já sei que A1 é 5 e já sei que A1 é 5 aqui na letra D. Então, ele já me dá o valor de um termo. Esse meu termo, tá? Ele é um ponto de referência para eu resolver a minha questão. Se a gente parar para analisar as outras duas, né? No caso, a letra B e a letra C, tá? A gente percebe que em momento algum ele dá o valor de alguma posição. Né? Ele só diz que a n é igual a 7n mais 3 e que a n é igual a 2n menos 1, menos 2, desculpa. Tá? Então, aí a gente já percebe e já responde essa perguntinha aqui, ó, de qual dessas sequências estão definidas de maneira recursiva. Então, a gente já pode dizer que a letra A, né? A letra A e a letra B. Não, opa, desculpa. A letra A e a letra D, né? Elas são sequências recursivas, ou seja, eu já tenho um valor de determinada posição, de alguma posição da minha sequência, que nesse caso aqui ele já está dando o valor de A1, ou seja, a minha primeira posição. Tá bem? Só que ele pede o quê? Ó? Escreva os 5 primeiros termos. Ele quer saber os cinco primeiros termos de cada uma dessas minhas sequências. Então, eu tenho que resolver uma de cada vez, ou seja, aplicar os valores e o nosso conhecimento a cada uma das leis de formação. Tá bem? Então, vamos lá. Então, a gente inicia pela letra A, já sabendo que a lei de formação é AN igual à posição anterior, ou seja, AN menos 1, que é a posição anterior, mais 3. Então, a gente vai lá, segue lá para a letra A. Né? Logo, se a gente já sabe o valor de A1, né, que é 5, então eu tenho que achar o próximo. Tá? Ou o próximo ou o anterior, tanto faz, porque aqui não fala da forma de sequência, se é por positivo ou negativo. Normalmente por positivo, né? Então a gente vai procurar a posição A2, tá? Se eu já tenho o valor de A1, então eu tenho que procurar o valor de A2. Então é uma sequência, tá? Então eu já sei que A2, ó, seguindo essa minha lei de formação aqui, substituindo os valores, né? AN, quem é que eu vou procurar agora? A2, porque eu já tenho A1. Então AN vai ser A2, que é igual a AN menos 1. A n, né, a 2, que eu vou procurar, então vai ser a 2 menos 1, tá? Mais 3, tá certo? Ou então você pode pensar assim, tá? Eu já poderia colocar direto, se eu estou procurando a 2,
e A2 menos 1 e AN menos 1 é o anterior, eu já poderia botar o A1. Mas eu coloquei aqui da forma mais simples, fazendo o passo a passo, com a forma da subtração aí, tá? Então, ó, A2 vai ser igual. 2 menos 1 é 1, então o valor de A1 mais 3. Opa, professor, mas calma aí. Eu tenho o valor de A2 e tenho o valor de A1. Como é que eu vou resolver isso? Calma, presta atenção que lá no início, como é uma sequência recursiva, ele já tem que dar um determinado valor de um posicionamento ou de uma posição. Então, o A1 aqui já é 5, então basta eu substituir o valor de A1 por 5, né? Então, A2 vai ser igual a 5 mais 3, agora ficou fácil. Achei o valor de A2, que é quem? 8. Tranquilo. Então, o primeiro termo da minha sequência é 5, o segundo termo, ou segunda posição da minha sequência é 8. Então, como ela quer os 5 primeiros, então vamos lá para a letra B. Então, A3, agora que eu vou achar, esqueci de colocar aqui a letra B, mas desconsiderem aí, tá? Deixa eu colocar aqui, letra B. Pronto, resolvido. Né? Então, se eu já tenho A1, se eu já tenho A2, né? Se eu já tenho A1, que é 5, se eu já tenho A2, que é 8, agora eu tenho que achar A3, que é o terceiro termo. Tenho que achar 5. Então, vamos lá. A3 é igual a A3 menos 1. Lembrando que esse AN menos 1, isso quer dizer que é o quê? É a minha posição anterior, tá? A posição anterior de determinada posição, tá? Então, ó, se eu já tenho A3 que é igual a A3 menos 1, lembrando que é com relação a essa minha lei de formação aqui, tá? Ó, que a gente está trabalhando com ela, tá bem? Então, se a gente está trabalhando com ela, então ela vai ser repetida até o fim dessa questão, tá bem? Então, vamos lá. Então, A3 igual a A3 menos 1 mais 3. Seguindo, A3, ou seja, 3 menos 1 é igual a 2. Então, a posição A2 mais 3. Eu já sei que A2 é quem? É 8, porque a gente achou anteriormente, né? Então, A3 vai ser igual a 8 mais 3. 8 mais 3 eu tenho o valor de 11. Então, a posição 3 da minha sequência é referente ao valor 11, ao número 11, tá? Agora vamos para a posição 4, ou seja, que aqui na realidade não é a letra B, né, pessoal? Aqui é a continuação da letra A. Então, desculpando aí, tá? Então, ó, A4 é igual a A4 menos 1, lembrando a minha lei de formação que já está aqui, tá? A4 menos 1 mais 3. Eu já sei que 4 menos 1 é 3, então fica A3 mais 3. A4 vai ser igual o valor de A3, que é 11, que está aqui, mais 3. 11 mais 3 ficou fácil, 14. Então, a minha posição A4 é 14. Tranquilo? Beleza, então vamos para a posição A5. A5 é igual a A5 menos 1 mais 3. Já sabendo que 5 menos 1 é quem? A posição anterior, né? 5, a n menos 1 é a posição anterior, ou você pode utilizar a subtração aqui de 5 menos 1, que vai achar o valor de quem? De A4, né? Então, A5 é igual a A4, ou seja, o termo anterior a ele, mais 3. Percebe que é a sequência, a minha lei, ó. O anterior a A2 é 1 mais 3. O anterior de 3 é 2 mais 3. O anterior de 4, de A4 é A3 mais 3. E o anterior o valor de 5 é A4 mais 3. Beleza? Então vamos lá. Então chegou aqui, ó, ficou simples. Já sei que A4 é 14, né? 14 mais 3 é igual a 17. Percebe que agora nós temos uma sequência. A1 é 5, A2 é 8, A3 é 11, A4 é 14, A5 é 17. Professor, se eu chegasse aqui do A2 e já sei que eu já sei que essa é a distância de um termo para o outro é de 3 algarismos, ou seja, o espaço entre eles é 3, ou seja, 5, 6, 7 e 8. Essa regra ela iria servir para o meu A3? Claro, se é uma sequência, ela iria servir sim. Ó. 5 para 8, 3. Né? 8 até chegar em 11, mais
mais 3. Percebe que já está na minha lei de formação, tá vendo? Ó? O termo anterior mais 3. A2 é o termo anterior, que é quem? 5, mais 3, que é 8. A3 é o termo anterior, que é A2, mais 3, que é 11. A4 é o termo anterior, mais 3, que é quem? 11 mais 3, 14. E 5 é o termo anterior, 14, mais 3, 17. Tranquilo? Vamos lá, para a letra B. Sim, aqui antes tem a sequenciazinha, né, colocada, né, A1, 5, A2, 8, A3, 11, A4, 14 e A5, 17. Como ele pede os 5 primeiros termos, né, então eles já estão colocados aqui nessa sequência. Vamos lá para a letra B. Na letra B nós temos uma sequência não recursiva, ou seja, ele não dá um valor de nenhuma posição ou de determinada posição. Tá? Então aqui a gente tem que propor alguma posição, pode ser qualquer posição que seja. Eu optei fazer pela primeira, pelo A1, para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas poderia ficar aberto para utilizar qualquer uma das posições, tá bem? Então nós temos a lei de formação aí, a n igual a 7n mais 3. Como eu optei pela primeira posição, a n é 1. Então, tudo que for n eu vou substituir por 1, porque n é a minha posição. Tá? Então, a minha posição 1. A 1 é igual a 7 vezes n, que é quem? 1, a minha posição, a primeira posição, mais 3. Então, aí ficou fácil, é só questãozinha de expressão numérica. Tá? 7 vezes 1, 7, mais 3. 7 mais 3, já sei que o resultado da minha primeira posição para a letra B é 10. Então, agora vamos para o segundo termo da letra B. Né? Repetir aqui a minha lei de formação, né? A n igual a 7n mais 3. Só que agora eu quero saber, já achei a minha posição 1, agora eu quero a minha posição 2. Né? Então, A2 vai ser igual a 7 vezes n, que é quem? 2 é a minha segunda posição, mais 3. Agora ficou fácil. 7 vezes 2, 14, mais 3. 14 mais 3, 17. Espera aí. Se a gente perceber, a gente já vê que o intervalo entre o 10 e o 7 é de quanto? São de 7 números, né? Ou de 7 espaços, ou de 7 passos. Assim como vocês desejam estabelecer essa definição aí. Então, a gente percebe que 10, 17. Qual será o próximo? Será quem? 17 mais 17 mais 7. Perfeito. Então, vamos lá. Então, ó, a n igual a 7n mais 3. Então, vamos ver se a minha ideia está correta. Então, A3 é igual a 7 vezes 3, 7 vezes 3, mais 3. Ou seja, A3 vai ser 7 vezes 3 é 21, mais 3 é igual a 24. Se você somar 7 a 17, vai dar 24, perfeitamente. Beleza, pessoal? Percebe que é uma sequência, então se a distância de 10 até 17 é 7, então a distância de 17 até 24 vai ter que ser 7. E a distância de 24 até o A4, que é o que a gente vai achar agora, tem que ser 7 também. Então vamos lá, tirar a dúvida. Eu já sei que A4 é igual a 7 vezes 4, que é a minha quarta posição. Substituir o 4 pelo n aqui, tá? Então 7 vezes 4 mais 3. A4 é igual a 7 vezes 4, 28. 28 mais 3, eu já sei que é 31. Tranquilo. Beleza? Deu para entender aí, né? Espero que sim. Então, percebe que de 24 até 31 também tem uma distância de 7. Tá? Os 7 algarismos, 7 espaços, 7 intervalos. Tá? Então, para o quinto termo, nós temos aí a n igual a 7 menos 3, mais 3. Substituindo agora o n pelo 5, que é a minha quinta posição, tá? Então, 7 vezes 5 mais 3. A 5 é igual a 7 vezes 5, que é igual a 35, mais 3. 35 mais 3, 38. Percebe que a distância de A4, que é 31, se eu adicionar mais 7, eu tenho 38. Tranquilo? Belezinha? Espero que tenha entendido aí, ó. Então, nossa sequência da letra B ficou 10, 17, 24, 31, 38. Beleza? Vamos lá para a letra C. Então, a letra C nós temos outra sequência não recursiva, ou seja, eu não tenho valor de nenhum
de nenhum espaço, de nenhuma posição da minha sequência. Então eu tenho que propor, tá? Eu tenho que dizer, ó, eu quero achar nessa situação de não recursivo, eu posso achar qualquer posição que eu queira. A 25ª, a 12ª, a sexta, a terceira, tá? Como não tem nenhum termo anterior ou posterior, né? Então a minha sequência, por não ser recursiva, eu posso achar qualquer termo de determinada sequência de acordo com a minha lei de formação aqui, tá bem? Então a lei de formação é AN igual a 2N menos 2. Então substituindo AN por 1, né, que eu optei utilizar a primeira posição, A1 é igual a 2 vezes N, que é quem? 1, é a minha primeira posição, então menos 2. A1 é igual a 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, meu AU para a letra C, tá, é 0. Primeiro termo da minha sequência é 0. Vamos lá para o segundo. Segundo termo é 2 vezes 2 menos 2. Tá? Então, 2 vezes 2 eu já sei que é 4. 4 menos 2 eu tenho 2. Opa, professor. Ó, já estou percebendo que do primeiro termo, da minha primeira posição para a minha segunda posição, a distância é de dois espaços, dois algarismos, tá? Então, será que para o terceiro ele tem que seguir essa sequência de 2? Claro, ele tem que seguir sim. Então, vamos lá. Vamos tentar. A3, então 2 vezes 3 menos 2. Substituir o 3 pelo valor de n, lá da minha regrinha, pela minha lei de formação que está em azul aqui, tá? Só coloquei no primeiro para não ficar muito repetitivo e o vídeo não ficar longo. Então vamos lá. A3 é igual a 2 vezes n. N é quem? N é 3, minha posição 3, menos 2. Então 2 vezes 3 é 6, menos 2 eu tenho o valor de 4. Pronto, aqui já está confirmado. Professor, eu precisaria fazer o cálculo para saber os 5 primeiros termos dessa minha sequência? Não, não precisaria, porque agora você já sabe que a distância de uma posição para a outra é de 2. Então, ó, 0, 2, 4, 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Tá? Mas como aqui nós estamos no exercício, né, colocando em prática para tirar possíveis dúvidas, então a gente continua. Vamos lá para o último termo, que é para o quarto termo. 4. A4 é igual a 2 vezes 4 menos 2. Tá? Então, 2 vezes 4 é 8. 8 menos 2, já sei que é 6. Então, ó, continua a sequência. 0, 2, 4, 6. A minha posição 5, nós temos aí que é 2 vezes 5 menos 2. Então, 2 vezes 5, 10, menos 2, já sei que é 8. Nós poderíamos classificar essa sequência, tá, da letra C como a sequência dos números pares, né? Então, ó, 2, 4, 6, 8, a partir do 0, né? No caso aqui, contando a partir do 2. A gente poderia dizer aí de uma forma diferente. Então, nós temos a sequência aí 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Ou a sequência de números positivos, tá? Apesar que o 0 ele é um número neutro, tá? Mas poderíamos dizer também a partir da segunda posição, tá? Então, vamos para a letra D, onde nós temos aí a n é igual a 4 menos A2 menos 1, tá? Lembrando que essa, por ser uma sequência recursiva, ele já deu o valor de um termo anterior, de um termo dessa minha sequência. Ele já deu quem? A1. Então agora ficou fácil, é só eu colocar minha lei de formação e fazer a substituição dos valores, né? Então, da letra D, nós temos o primeiro termo, AN igual a 4 menos A2 menos 1. Por que A2? Porque é quem eu quero achar, tá? Aqui teria logo que ser A2, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar, mas aqui seria A2 igual, deixa eu colocar aqui de vermelhinho por cima, A2, tá? A2 igual a 4 menos A2 menos 1. Eu já sei que a posição anterior a A2 é quem? É a 1, que é o valor que eu já tenho aqui. Então, ó, adiantando, eu já sei que A2 é igual a 4 menos A1. Quem é o valor de A1? É 5, já está lá. Por ela ser recursiva, ele já existe esse valor, tá? Então, A2 vai ser igual a 4 menos 5. Se eu devo R$5, paguei apenas 4, então ainda fiquei devendo 1, beleza? Então, o valor da minha segunda posição é menos 1, tá? Então, vamos para o próximo. A n, que seria quem? A3 igual a 4
menos A3 menos 1. Então, a posição anterior a A3 eu já sei que é A2. Eu já poderia fazer direto, professor? Claro, quem já está bem familiarizado com o conteúdo já pode adiantar essa primeira parte. Então, A3 é igual a 4 menos 2, ou seja, já poderia começar dessa parte aqui, tá? Excluindo essa parte inicial. Então, já sei que o valor de A2 é menos 1, então vai ser A3 igual a 4 menos, quem é o valor de A2? Menos 1. Como ele está negativo, eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Então, aqui, como eu tenho parênteses, eu tenho que eliminá-lo inicialmente, fazendo o quê? O joguinho de sinal, a regra de sinal. Lembrando que é uma multiplicação, aqui é como se tivesse um numeral 1, né? 1 vezes 1, 1. Menos por menos, mais, então fica um positivo. 4 mais 1, já percebo que eu tenho aí o A3 é igual a 5. Opa, professor, como assim? Menos 1 e 5. Ó, percebe que aí eu já tenho uma sequência, eu já tenho uma regra. Ó, meu primeiro termo foi quanto? 5. Meu segundo termo foi quanto? Menos 1. Meu terceiro termo já foi quem? 5. Percebe que ele já voltou para o início? Ou seja, ele já voltou para o primeiro termo da minha sequência? Intuitivamente a gente já percebe que o termo A4 será quem? Menos 1, porque ó, de 5, menos 1, 5, ou seja, a nossa regra, a nossa sequência seria o quê? De 5 menos 1, 5 menos 1. Vamos lá tirar a prova, né? Termo 4, a minha posição 4, tá? Então aqui eu já sei que é A4, tá? Então, ó, A4 é igual a 4 menos A4 menos 1. Professor, eu já sei que a posição anterior à posição A4 é quem? É A3. Então, beleza. O 4 menos 1, 3, tá? Então, ó, A4 é igual a 4 menos A3. A3 eu já sei que é quem? 5. Então, perfeito. Então, 4 é igual a 4, A4 é igual a 4 menos 5. Já fiz direto, né? Tendo em vista que o sinal da minha lei de formação é negativo e o sinal do meu termo A3 é positivo, então mais por menos é menos, tá? Então, A4 vai ser igual a menos 1. Opa, aquela ideia que o professor falou anteriormente está correta, ó. Então, ó, 5 a 1, A2 menos 1, A3, 5, A4 menos 1. Percebe que eu tenho uma regra, que eu tenho uma sequência? Tá? Então, para o último termo, que é o quinto, né? Colocar aqui que o professor esqueceu de colocar, o A5. Opa, desculpa, não é aí não. Vamos lá, corrigindo aqui. Então, o A5, tá? Fica aqui, pronto. O A5 é igual a 4 menos A5 menos 1, ou seja, a posição 4 menos a posição anterior de A5, que é quem? A4. A5 é igual a 4 menos A4. Logo, 4 menos 1. Olha o valor de A4 aqui, menos 1. Como é negativo, percebe que A2 e A5 é a mesma resolução e A3 e A4 é a mesma resolução, tá? Então, ó, basicamente a mesma coisa. Então, não, desculpa. A1, A2 e A4 é a mesma resolução e A3 e A5 é a mesma resolução, tá? Então, ó, aqui fazendo a regrinha de sinal da mesma forma, tá? Lembrando que é uma multiplicação por 1, nesse caso, tá? Então, menos por menos mais, 1 vezes 1, 1, tá? 4 mais 1, 5. Então, o valor de A5 é igual a 5. Perfeito? Então, nós temos a sequência da letra D aí, ó. 5 menos 1, 5 menos 1, 5. E aí até o infinito. 5 menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1, até cansar. Beleza? Questão 5 terminada. Vamos lá para a questão 6. Questão 9, quer dizer. Vamos lá. A professora do sétimo ano propôs aos alunos que escrevessem os 5 primeiros, presta atenção na questão, né? Os 5 primeiros termos de uma sequência, beleza. Obtida por, opa, apareceu outra regrinha aqui, ó, outro dado importante. Que foi que ela nos deu aqui, ó. Beleza, ela nos deu obtida por AN igual a AN menos 1, ou seja, o termo anterior a AN menos 4. Beleza. Então, ó, a gente já percebe que ela deu uma regrinha, já deu uma lei de formação aqui,
que a gente vai ter que seguir, tranquilo? Que eles vão ter que seguir. Observe a resposta dos dois alunos. Então, o Ulisses colocou uma resposta da sequência dele, que foi gerada através dessa minha lei de formação aqui, ó, de que a sequência dele ficou 14, 10, 6, 2, menos 2 até o infinito, aqui, a reticência. Tá? E já o resultado de Teresa deu um valor diferente. O resultado de Teresa deu 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11. Ixi. Beleza, vamos lá. Qual desses alunos escreveu a sequência corretamente? E é possível escrever essa sequência obtida por essa expressão? É possível escrever outra sequência obtida por essa expressão? Explique. Tá? Então, primeiro, o que é que a gente tem que entender? A gente entende que, a partir do momento que minha sequência aparece esse AN menos 1, tá? Ele já está dizendo que é uma sequência recursiva. Ou seja, ela está dando uma sequência na qual ela já utiliza o termo anterior para saber o valor de uma determinada posição. Tá? A partir do momento que eu digo AN menos 1, ele já está dizendo que eu estou utilizando o termo anterior a quem? A AN. Tá? Só que, normalmente, nas questões recursivas, o que é que os professores eles dão? Eles têm que dar o valor de um determinado termo, que é justamente o que a gente viu anteriormente. Tá? Mas aí, Ulisses e Teresa colocaram o valor, né? Colocaram os seus resultados da sua sequência aqui, e a professora quer saber se deu certo, se deu correto. Inicialmente a gente pode olhar, professor, ó, eu reparei que a distância de 14 para 10 é 4. Também percebi que a distância de 10 para 6 é 4. Também percebi que a distância de 6 para 2 é 4. E sei que a distância de 2 até menos 2 é 4. Ou seja, aqui vamos supor que eu tenho um intervalo de 4 em 4 algarismos. Beleza, tranquilo. Vamos observar a de Teresa. A de Teresa tem valores diferentes, ou seja, tem números diferentes. Mas dá para a gente entender que o quê? Que a distância entre os meus termos, entre as minhas posições, é de 4 também, ó. Percebe? 5 para 1, 4. 1 para menos 3, 4. Menos 3 para menos 7, 4. Menos 7 para menos 11, 4. Ou seja, a distância entre os meus termos é 4 também. Percebe que aqui eu tenho um determinado valor, uma determinada sequência, e aqui eu tenho outra sequência diferente. Porém, elas obedecem uma mesma regra, ou seja, um intervalo de 4. Tá? Um intervalo de 4 algarismos, ou de 4 posições. Ou seja, eu posso dizer que eles estão corretos, que esses valores estão corretos? Vamos resolver mais para frente. Inicialmente, tá? Eu vou colocar para vocês aqui a proposta de como Ulisses e Teresa resolveu as determinadas questões. Tá? Então, ó, Ulisses utilizou o A1 dele como se fosse o valor de 18. Tá? Então, como assim, professor? Ó, vamos lá, vamos tirar a prova. AN é igual a posição anterior de AN, no caso AN menos 1, menos 4. Só que o AN de Ulisses foi 18. Tá? Ele disse que o AN dele seria, que o A1 dele era 18. Tudo bem. Então, ó, o A2, se ele já tem o valor de A1, né? Se ele já tem o valor de A1, então eu vou achar A2. Por ser recursivo, eu preciso do meu termo anterior. Então, ó, A2 é igual a A2 menos 1 igual a 4. Ou seja, a posição anterior da A2. A posição anterior da A2 é A1, né? Então, 2 menos 1, 1 menos 4. Quem é o valor de A1? 18. 18 menos 4, 14. Opa, ó, percebe que o 14 está aqui, ó. O termo dele já começou a aparecer, tá? Aqui, no caso, não utilizando o A1 como o termo posterior a 1, no caso A2. Vamos lá. Fazendo uma suposição, tá, pessoal? Uma demonstração. Então, agora para a gente achar o próximo, né, que seria o A3, vamos lá, dando continuidade à sequência de Ulisses, nós teríamos a AN menos 1 menos 4, ou seja, A3 menos 1, ou seja, que seria a posição A2, tá? A posição A2, né, nós já sabemos que a gente achou anteriormente que seria o 14. A3 seria 14 menos 4 seria
a 10. Percebe que a nossa sequência está dando continuidade aqui, ó, 14, 10, que seria a sequência de Ulisses. Percebe que aqui antes teria quem? 18. 18 para 14, 4. 14 para 10, 4. E assim sucessivamente. Tá? Essa questão do A1 eu coloquei como se fosse uma suposição. Porém, o A1 aqui na sequência de Ulisses seria o 14. Tá? Estou só colocando uma forma mais simples para vocês tentar entender. E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, isso aqui não era necessário vocês fazerem, tá? Só estou explanando para vocês, para o melhor entendimento de vocês, tá? Já a sequência de Teresa, eu coloquei como exemplo um A1 sendo igual a 9, tá? Para ver se a gente conseguiria dar a sequência a esses termos de achados por Teresa. Então, vamos lá. A n é igual a n menos 1 menos 4, tá? Então, A2 é A2 menos 1, a posição anterior a A2 é a 1, que nós já temos o valor que é quem? 9. 9 menos 4, nós temos que é quem? 5. Opa, já tenho o meu termozinho aqui. Então, a tendência é que essa minha sequência esteja correta. Ó. Então, 9 para 5, 4. 5 para 1, 4. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá achar o terceiro termo para ver se dá correto. Vamos lá. A3 menos 1, a posição anterior a A3 é quem? 2. Beleza. A2 eu já sei que é 5, né? Então, 5 menos 4 é 1. Então, percebe que a sequência está correndo certinho, ó. Que os dois fizeram a sequência correta. Então, ó, 9, 5, 1, ó, 9, 5, 1, tá? Beleza, então tranquilo. A partir dessa explicação aqui, nós podemos resolver ou responder as questões A e B. Então, ó, qual desses alunos escreveu a sequência corretamente? Então, respondendo, os dois. As duas sequências estão corretamente, tá? Porque os intervalos são iguais. Os números são diferentes, mas os intervalos são iguais, ou seja, a sequência tem a mesma regra. Belezinha? Tranquilo. Letra B. É possível escrever outra sequência obtida por essa expressão? Explique. Então, vamos lá. Sim, pois a professora indicou uma sequência recursiva, apenas não mostrou nenhum termo. Ou seja, como ela colocou uma sequência recursiva, tá? E não designou qual termo seria o termo base, para a gente ter uma noção, normalmente, ó, aqui seria o A1, né? Como eu coloquei aqui, seria normalmente o termo base para a gente utilizar como termo anterior, tá? Na minha sequência. Como ela não informou, então essa minha sequência ela pode ter vários valores, porque eu posso iniciar com 9, com 10, com 12, com 13, com qualquer número que seja. Mas o que vai se manter é o quê? O valor da regra, ou seja, o meu intervalo entre os números ele se mantém em quanto? De 4 em 4, os valores de 4 em 4. Eu podendo utilizar qualquer número, como a professora não me deu um termo anterior, né, um termo base, então eu poderia utilizar qualquer termo que fosse. Tá? Então eu posso obter qualquer sequência que seja. No entanto, ela tem que obedecer a regra que seria um intervalo de 4 em 4 números. 4 em 4 números, ou posições, tá? ou vagas, ou intervalo, por aí vai. Tá bem? Espero que eu tenha conseguido aí tirar as possíveis dúvidas de alguém que tenha. Tá? Qualquer dúvida, procura lá no Classroom que a gente continua. Tá bem? Um abraço para todos e obrigado. Valeu!